Em quarto lugar, e último, tá? Tome a vacina contra a falsa vitória na vida. Versículo 20 a 22. Tome a vacina contra a falsa vitória. Eu quero ser vencedor, mas a verdadeira vitória. Tome a vacina contra a falsa vitória na vida. Versículo 20. Jesus falando para a igreja: estou à porta. Se eu ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Agora, como é que assim, a igreja precisa abrir a porta para Jesus entrar. Jesus está do lado de fora da igreja. Você consegue entender isso? Olhando para nós hoje, para a nossa vida, para o nosso culto coletivo aqui e através da transmissão, Jesus está dentro ou está do lado de fora na nossa vida? Por que a igreja precisa abrir a porta para Jesus entrar? Tem tantos exemplos, quem sabe Deus já está falando no seu coração algumas coisas. Você precisa abrir a porta para eu entrar em sua vida nessa área. Aquilo que o Espírito Santo estiver falando com cada um de nós. Mas eu vou dar alguns exemplos. A igreja precisa abrir a porta para Jesus entrar. Quando deixando de só ouvir, mas também se entregar à palavra de Deus, se entregar à presença de Deus. Aquilo que eu ouço, eu preciso receber. A igreja precisa deixar de ensinar os outros fazerem e não praticar. Eu não estou aqui ensinando algo pela Bíblia que eu não faça. A igreja é um lugar de ovelhas, todo mundo é ovelha. Ovelhas com mais responsabilidade, com menos responsabilidade, mas todos nós estamos aqui aprendendo, caminhando com Cristo, servindo a Cristo. A igreja precisa abrir a porta para Jesus, deixando os títulos de lado e trazendo função. Função, eu sou levita, sou apóstolo, pastor, doutor, seja o que for, eu quero saber qual é a tua função, o que você está fazendo, como é que você está servindo ao Senhor. A igreja precisa crer, mas precisa pregar. A palavra diz, cremos, por isso pregamos. A igreja precisa deixar o adultério espiritual, querer estar com Jesus, mas ter amizade com o mundo. A igreja precisa querer ser cheia do Espírito Santo, mas aprender a botar a vida em ordem. Quais exemplos você acrescentaria? Essa igreja que nós lemos aqui, Jesus estava do lado de fora. Versículo 20, aí Jesus diz, olha, entrarei e cearei. O cear, o comer junto é muito interessante, porque no contexto judaico, para os judeus, a refeição tinha uma relação de intimidade. Você se lembra que Jesus era criticado quando ele comia com os publicanos, e não era somente por estar com os publicanos, mas comer com eles. Por quê? Porque ele estava tendo intimidade com aquelas pessoas que para os judeus consideradas pecadoras, fora da igreja. Aí o versículo 21, Jesus diz, olha, ao vencedor darei o direito de sentar comigo. Também, olha, o sentar. O vencer é se sentar à mesa com Jesus. Há uma mesa sendo preparada no céu, na eternidade, onde cada um de nós seremos chamados a nos sentar, amém? Agora, quem é o vencedor? Se eu preciso tomar a vacina contra a falsa vitória na vida, qual é a vitória, gente? Analisa comigo, pensa aqui. Essa igreja que não teve nenhuma correção moral, olha, estavam bala. Não tinha problema moral com eles, pagavam os impostos direitinho, todo mundo casado direitinho, com habilitação direitinho, tudo bonito, porque tem uns crentes que não precisam ter habilitação, ou não quer casar, etc, né? Tudo direito, não tinha problema moral, não tinha problema doutrinário, era um povo estudado. Agora, a Bíblia diz para eles que essa não é uma igreja vencedora, vocês estão deixando Jesus do lado de fora. Então, o que é uma igreja vencedora? É uma igreja cheia, com as finanças bem, com a saúde boa, é isso? Não é o que o texto está mostrando, não é verdade?
Porque não havia problema de saúde, não havia problema financeiro, não havia problema moral, mas havia falta de Deus, havia falta de espiritualidade, havia falta de reconhecimento de quem era Deus, de quem era Jesus. Era um povo que se achava. Olha, nosso culto é bala, é top, como a galera gosta de usar agora. A gente é top demais, é o top da cidade, é a igreja bala, é todo mundo top. Nossa, tudo um sucesso. E Deus diz: se vocês abrirem a porta, eu entro, porque eu estou fora dessa realidade de vocês. E isso aqui, gente, nos chama a atenção para tomar essa vacina contra a falsa vitória. Porque o que é vencer? Quem sabe nesse momento de luta, de dificuldade, de perda, momento onde a gente tem um problema financeiro, e a gente muitas vezes se sente assim, olha, não abençoado por Deus. Outra pessoa que está lá, que nem tem compromisso com Deus, anda tão bem, e a gente passando uma luta, às vezes uma necessidade, e a gente fala: cadê a vitória de Deus na minha vida? O problema é que tipo de vitória que a gente está entendendo, porque a palavra de Deus está dizendo: olha, esse aí está perdido, tem tudo, mas não tem nada, não reconhece Deus na vida dele, não reconhece as coisas. Esse é o centro, e ter a vitória é deixar Jesus entrar, é ter Jesus conosco. Muita gente pode estar vencendo na terra, mas ela está perdendo a cada dia a sua eternidade. Quem sabe muitas pessoas vão vencer o corona, mas vão morrer com o vírus do pecado, que vai distanciar ela eternamente de Deus, da salvação. Você se acha mais que vencedor? Pior coisa que tem é quando a gente, cristão, começa a se abater na fé, não reconhecendo a glória de Deus. Tem umas coisas na Bíblia que me chamam muita atenção. Esse texto, por exemplo. Mas eu sempre me lembro, Estevão, o apóstolo Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá em Atos 7. Ele sendo apedrejado. Sabe o que ele vê? A glória de Deus. Aí tem um monte de gente que está sendo vangloriado, idolatrado. Aí humanamente você pensa assim: olha que bênção. Mas ele não está vendo nada de glória de Deus. Pode estar vendo o chifre do diabo. Aí você olha para a tua vida na luta, na dificuldade, e diz: cadê Deus na minha vida? Porque está olhando do jeito errado. Enquanto você pode começar a olhar do jeito certo e pensar: Deus está comigo nessa batalha, nessa luta, porque vencedor é aquele que passa luta, mas permanece firme. Vencedor é aquele que sabe que é comprado pelo sangue de Jesus. Vencedor é aquele que entrega a sua vida, que enfrenta os desafios. Vencedor é aquele que enfrenta o pecado. Vencedor é aquele que pode ser criticado, mas elogiado pela presença de Deus. Vencedor é aquele que pode passar perdas na saúde, perdas na vida financeira, mas a sua espiritualidade continua intacta na presença de Deus. Vencedor é aquele que está na presença de Cristo, é aquele que tem Cristo com ele, independente do que ele estiver passando. Tome a vacina contra a falsa vitória. Amém, igreja? Amém, igreja?